Muito obrigado, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar e agradecer aos Srs. Ministros por estarem aqui presentes hoje, por terem cá vindo, em comparação àquilo que é o nosso lamento de não termos tido a possibilidade de fazer uma audição ao ex-Secretário de Estado, Marco Capitão Ferreira, que se aproveitou do facto de se ter demitido de funções para se recusar a prestar os esclarecimentos a esta Comissão, casos que estão a manchar aquilo que é a imagem do Ministério da Defesa e de toda a sua estrutura e, no fim de linha, daquilo que são as nossas Forças Armadas. O ex-Secretário de Estado, na sua carta de demissão, que depois também nos chegou, ou no mail que nos enviou aqui à Comissão, falava do tempo da Justiça, mas sempre em respeito pela independência da Justiça, o tempo da Justiça não deve parar o tempo da política. E porque é também a missão da política, através do escrutínio, defender aquilo que eu disse que estava posto em causa perante estes casos todos, que é a credibilidade das instituições e, neste caso, toda a defesa e especialmente das nossas Forças Armadas. Recordar também que dissemos desde o início do mandato deste Governo, que sempre dissemos que o Dr. João Gomes Cravinho e Marco Capitão Ferreira não deviam estar no atual elenco governativo, embora não na mesma medida, sabíamos separar, até porque o Sr. Ministro depois, em fevereiro último, veio reconhecer que não deveria ter nomeado Alberto Coelho para a Impordef, ficando apenas aquela impressão que mais atenção e cuidado prévios teriam evitado muito daquilo que se tem vindo a saber hoje. Mas especificamente sobre Marco Capitão Ferreira, que ambos ainda hoje, nesta audição, nas suas intervenções iniciais, reafirmaram que ele tinha competências técnicas para as funções quando ambos tiveram que o nomear, eu gostava de dizer que para se estar num governo não pode ser apenas por uma questão de currículo vitae. E mais uma vez, mais atenção e cuidado em ambos, teriam evitado muito embaraço político, porque outros tipos de embaraços cabe, obviamente, à Justiça concluir. E porque, Srs. Ministros e Sra. Ministra da Defesa, depois em especial, é que isto é tudo muito mais do que a contratação de Marco Capitão Ferreira por Alberto Coelho. E vejamos, estamos aqui hoje porque o Sr. ex-Secretário de Estado não se demitiu quando, em maio de 2022, foi divulgado que, quando presidia o Conselho de Administração da IDD, gastou mais de 330 mil euros em advogados e consultores e 189 mil euros na aquisição de um website. Não se demitiu em dezembro do mesmo ano, quando se veio a saber que tinha sido ele a sugerir Alberto Coelho para ser nomeado, depois pelo Sr. Ministro, para Presidente da ETI Impordef. Não se demitiu quando a SIC transmitiu a investigação sobre o processo de tempestade perfeito, onde foi revelada a ligação de Marco Capitão Ferreira a Alberto Coelho, bem como a adjudicação do contrato de assessoria técnica, que muito já se tem vindo a falar, especialmente hoje. Não se demitiu quando a Iniciativa Liberal questionou a Sra. Ministra da Defesa precisamente sobre este contrato, do prazo de execução de 60 dias e o facto de ter iniciado funções na Impordef antes do fim desse prazo, algo que o Estatuto do Gestor Público obviamente proíbe. Portanto, nem aí se demitiu. Não se demitiu quando, mesmo depois dessa resposta, o Ministério veio confirmar que o contrato tinha sido realizado apenas em 4 dias, com os valores que já aqui falamos. Recordemos, o contrato assinado por quem? Para Alberto Coelho. Não se demitiu quando se veio a saber da história do assessor fantasma, depois veio-se a saber que Marco Capitão Ferreira tinha pedido ao autor de um estudo para pôr lá o nome deste assessor fantasma, quando ele não fez nada sobre esse estudo. E depois veio-se a saber que Marco Capitão Ferreira nem autorizava que o Conselho de Administração chegasse a acordo para a saída deste assessor fantasma. Portanto, visto que não temos cá Marco Capitão Ferreira, as perguntas que começam por ficar é se falou com o ex-Secretário de Estado após a demissão e se o questionou é porque de se demitir agora. Foi por uma acumulação de escândalos? 5 era pouco, 6 é que já é grave. Foi pela relação que ele tinha com José Miguel Fernandes, o tal assessor fantasma, e afinal ficamos sem saber, a demissão foi mesmo porque lhe entraram os inspectores em casa e ele mandou a mensagem ao Sr. Primeiro-Ministro, ou foi mesmo a Sra. Ministra, ou foi até o Primeiro-Ministro que disse naquele dia, ou já nos dias antes, a Marco Capitão Ferreira, chegou a hora, já não aguentamos mais, isto já é demasiado. Isso fazia ideia da relação até de Marco Capitão Ferreira com esse assessor fantasma, com José Miguel Fernandes, porque sabemos que também já conhecia Marco Capitão Ferreira dos tempos do IDN, a Sra. Ministra. E depois recorde-se é que no dia 1 de julho, a Sra. Ministra, quando confrontada com situações destas, disse que a informação sobre o contexto e os processos relativos a essa assessoria que fez iriam clarificar permanentemente o assunto. Quer dizer, 5 dias depois, ele demite-se. Estava tudo tão tranquilo, tudo tão ótimo para ele vir cá numa audiência à Assembleia da República e depois ele demite-se. O que é que Marco Capitão Ferreira lhe disse ao certo, antes do dia 1, para dizer tão taxativamente que estava tudo tranquilo, super seguro e que mantinha confiança política no seu agora ex-secretário de Estado? Podíamos falar da questão dos 5 milhões que foram desviados da Marinha para a IDD, para ser a IDD fazer uma contratação, uma coisa que o Tribunal de Contas veio dizer aquilo que era óbvio para todos, que aquilo não poderia ser assim. Recordar quando ele foi presidente da IDD, tinha a tutela do Arsenal do Alfeite, que está perfeito e deixou aquilo em coma. A história toda dos helicópteros no âmbito da Direção-Geral de Recursos da Defesa, o contrato que veio a ser feito.
a história dos 4 dias, quer dizer, um trabalho daquela minúcia, se de facto era necessário. Obviamente não podia ser na questão dos 4 dias, e depois fomos comparar com a outra resposta de um dos outros que foi convidado a participar, quando punha outro prazo, outro valor, quer dizer, obviamente que isto não podia ser feito por 4 dias. E quando nós enviámos as perguntas à Sra. Ministra, vieram algumas respostas, mas não veio aquela que era a principal, por isso é que depois o PSD a seguir apresentou um requerimento, porque o contrato assinado entre Marco Capitão Ferreira e Alberto Coelho pressupõe, como qualquer contrato de contratação pública, pressupõe depois os comprovativos da execução dos trabalhos. Onde é que estão os relatórios? Porque se for de facto feito em 4 dias, e esses relatórios vêm comprovar isso, nós depois vamos concluir, tirem lá o Marco Capitão Ferreira de arguido, deem-lhe um prémio, que aquilo é uma minúcia técnica feita em 4 dias, nós ficaremos todos a aplaudir quase. Onde é que está essa documentação, a prova de que esse trabalho, desse contrato, foi feito em 4 dias? Se calhar foi em 5, mas onde é que está a prova que foi feito? Tal como recordei à Sra. Ministra aquilo que disse no dia 1 de julho, o Sr. Ministro, naquela iniciativa tonal da CNN, disse que Marco Capitão Ferreira tinha o perfil exatamente adequado. Uma pessoa que tem largos anos de experiência na área, era a pessoa certa para aquelas funções. Eu gostaria, tal como em fevereiro último, o Sr. Ministro depois veio a reconhecer, àquela data, o que sabe, não teria nomeado Alberto Coelho para a Empordef, se consegue hoje dizer algo similar relativamente a Marco Capitão Ferreira. Agora vamos aqui a outro tema, porque estamos perante uma série de situações, acontecimentos e decisões que precisam de esclarecimentos cabais. Isto envolve várias empresas estatais há vários anos, como o Alfeite, que já referi, a IDD, que já foi referida, a ETI, a Empordef, a DEFLOC e a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. Os intervenientes nestas situações, depois são sempre os mesmos. Marco Capitão Ferreira, Paulo Branco, José Miguel Fernandes, Alberto Coelho. E se é verdade que estes casos têm surgido quando iniciaram-se antes do mandato da Sra. Ministra e mesmo alguns do Ministro João Carvinho ainda como Ministro da Defesa, a verdade é que continuaram e agravaram-se durante estes mandatos. Portanto, algumas perguntas. O que é que nos tem a dizer sobre um contrato assinado com a Roma Premium, assinado apenas 2 meses depois do prazo de entrega de uma obra em setembro de 2020? Ou sobre Paulo Machado, que assinou um contrato de obra com Alberto Coelho, ter oferecido automóveis precisamente a Alberto Coelho e a outros ex-altos quadros da Defesa. Veículo que era um Audi modelo Q3, no valor de 39.000 euros, pago pela Roma Geste, uma sociedade angolana do empresário Paulo Machado. Relembrando que 2 obras da Roma Premium tinham um custo de 228.000 euros, ou seja, o automóvel valia 17,5% do valor total da obra. A Roma Premium tinha sido contratada por Alberto Coelho para as obras da adaptação do Hospital Militar de Belém, para os doentes Covid-19, sendo que os custos, obviamente, quadriplicaram para os 3,2 milhões, como já se sabe. Esta empresa, Roma Premium, criada em 2019, somou 304.000 euros em adjudicações na defesa ao longo de 14 meses. Nunca acharam nada disto estranho? Porque é que mantiveram confiança política nas pessoas depois disto tudo? Quando é que souberam destas situações? Senhores Ministros, várias perguntas, vários casos, são procedimentos complexos, é verdade. Não fujam às respostas. Os portugueses merecem esclarecimentos perante esta situação. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Eu fico perplexo pelo deputado Francisco César estar perplexo com aquilo que aconteceu nesta audição. Havia na defesa uma espécie de um dono disto tudo, perante uma situação dessas, porque todos os casos que se conhecem à data de hoje não se souberam apenas num dia. Não foi tudo assim de repente. Foram-se sabendo. Portanto, perante toda uma cascata de episódios do Hospital Militar e por aí afora, é normal que se questionem o anterior Ministro e a atual Ministra o que é que acham, se não estranharam. É normal que a pergunta seja feita. A certa altura, Alberto Coelho enviou um e-mail ao seu chefe de gabinete a informar que iria contratar Marco Capitão Ferreira. Perante a teoria do Partido Socialista, esse e-mail não era necessário. E, portanto, perante essa teoria, cá está a pergunta. Como é que o Sr. Ministro reagiu quando de repente viu que estava o Diretor-Geral de Recursos da Defesa Nacional a enviar um e-mail ao seu chefe de gabinete que informar acaba sempre por ser uma espécie de dá-me lá o aval, porque ia contratar, na altura, Marco Capitão Ferreira para fazer uma assessoria. E outra pergunta depois. Nós fizemos aquelas perguntas, não respondeu a tudo, como eu há pouco referi, da questão do requerimento. E quando enviaram agora a informação toda a requerimento do PSD, vêm lá os 3 nomes das pessoas que foram contratadas. E, portanto, porque é que se pode enviar informação, quem é que é João Gomes de Almeida e João Martins Claro, e porque é que eles estavam, qual é o currículo deles, a capacidade deles para sequer serem convidados para esse trabalho. Obrigado, Sr. Deputado.